excesso de velocidade. Essa é uma das maiores causas de acidentes de trânsito no Brasil. Para frear o número de vítimas fatais, é preciso fiscalização. E você, sabe quais instituições podem aplicar multas? Um motorista do sul do país recorreu à justiça depois de receber uma infração do DENIT. Reconheço que não estava certo, né? Agora aí a informação veio que o DENIT não tem esses poderes para multar, né? Daí foi onde eu recorri. Atrasar o pagamento das parcelas do empréstimo do carro pode significar prejuízo. Na Bahia, um consumidor alegou que os juros cobrados eram abusivos e, por isso, não teve como honrar com a dívida. O resultado? O veículo foi apreendido. O que o TRF decidiu é que a busca e apreensão pode acontecer independentemente do juiz ter concluído a análise sobre os juros contratuais. E busca e apreensão é processo cautelar, é processo de emergência. Passar horas no trânsito é estressante, sem contar o risco de acidente. Pior ainda, para quem trabalha todos os dias enfrentando engarrafamentos. Por isso, motoristas e cobradores de ônibus têm direito à aposentadoria especial. Não há como dizer que um trabalhador nessa qualidade, seja como motorista de ônibus, seja como cobrador, não será submetido a agentes agressivos. Tudo isso e muito mais agora no Via Legal. Trânsito. Não tem como fugir dele. Seja como passageiro ou motorista, é preciso enfrentá-lo. E por isso, nesta edição do Via Legal, vamos falar de decisões que envolvem esse tema. O Brasil é o país com o maior número de mortes no trânsito de toda a América do Sul. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são mais de 3 mil vítimas fatais todos os meses. E o excesso de velocidade é um dos fatores que aumentam essa estatística. Por isso é importante a fiscalização fechar o cerco nas rodovias do país. Mas afinal, quais instituições podem multar o motorista que pisa demais no acelerador? No Rio Grande do Sul, um condutor entrou na justiça para questionar a multa recebida em uma rodovia federal. Durante uma semana, Márcio colecionou 3 multas por excesso de velocidade. Todas na BR-101, entre Osório e Torres, onde ele passa diariamente para trabalhar. Daí já somaria 12 pontos na carteira. E eu preciso da carteira para trabalhar, né? Todas as multas foram aplicadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, justamente num trecho em que existe mais de um limite de velocidade permitido, o que confundiu o motorista. Vem andando normal a 110, daqui a um pouco baixa para 80 e depois 60, entendeu? Oscila muito. Daí fica fácil de a gente se confundir ou distrair e passar. O trabalho de fiscalização do DENIT nas rodovias federais tem multado desde 2012 motoristas em todo o país. Foram quase 15 milhões de autuações nos últimos 4 anos. No entanto, muitos passaram a questionar na Justiça Federal a competência do departamento para aplicar esse tipo de punição. Foi o que Márcio fez, mesmo admitindo que estava acima da velocidade permitida. Reconheço que não estava certo, né? Agora aí a informação veio que o DENIT não tem esses poderes para multar, né? Daí foi onde eu recorri. No processo, o DENIT justificou que a fiscalização é feita com base em uma resolução do CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, para multar com radar fixo e lombadas eletrônicas os veículos que estão acima da velocidade permitida. Além disso, informou que o Código de Trânsito Brasileiro também prevê ao órgão a aplicação de multas. A Polícia Rodoviária Federal no estado concorda. A resolução, na verdade, ela vem de um órgão que regulamenta todas as ações de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, né, que é o DENIT. Então a gente obedece às normativas que vêm do CONTRAN. Mas o Tribunal Regional Federal da 4ª Região entende de outra forma. O tribunal faz uma interpretação a partir do artigo 144 da Constituição, do artigo 21 do Código de Trânsito Brasileiro, entendendo que esta atribuição é da Polícia Rodoviária Federal. Eu ressalto que essa preocupação
com o combate às infrações de trânsito, nós temos também, e isso é muito importante, a questão é ligada à competência. O órgão competente é que deve tomar as providências. De acordo com essa explicação, o TRF4 manteve a suspensão das multas aplicadas ao Márcio, mas a decisão ainda é temporária. O advogado de Márcio espera que essa posição prevaleça. A situação do Márcio nesse momento ela é bem favorável. Ele pagou o IPVA dele e não pagou essas multas e ele não tem pontos, computados na sua CNH. Em outro julgamento sobre o mesmo assunto, os magistrados tentaram pôr fim ao impasse e determinaram ao DENIT que deixe de fazer essas autuações e determinou também à Polícia Rodoviária que assuma em 30 dias essas atribuições e passe a efetuar de forma regular a fiscalização em relação ao excesso de velocidade. Por enquanto, o Márcio está livre das infrações e seja de quem for a competência para multar, fica o alerta. Ter mais cuidado no andar na estrada, um pouco mais de atenção. Viajar pelas estradas do Brasil é uma aventura e tanto. Além das más condições das rodovias e dos riscos por causa da falta de cuidado de alguns motoristas, não são raras as vezes em que o condutor é surpreendido por animais à beira da pista. Um problema ambiental, mas que pode se transformar também em sérios acidentes. Quem está acostumado a pegar estradas sabe que é preciso atenção redobrada o tempo inteiro. Além dos riscos na hora de ultrapassagens e curvas perigosas, outro fator exige do motorista um cuidado especial: a presença de animais na pista. De acordo com o Centro Brasileiro de Estudos em Ecologia de Estradas, só neste ano, no Brasil, mais de 180 milhões de animais foram atropelados. Em 2014, esse tipo de acidente deixou 1.175 pessoas feridas e mais de 70 mortos. Na BR-101, por exemplo, na altura de Paulista, um município pernambucano, não é difícil flagrar a presença de cavalos no canteiro central. Ricardo e a esposa não têm boas lembranças das últimas viagens. Os dois já sofreram acidentes provocados por cavalos na pista. O último aconteceu há 10 anos e foi o mais grave. Eu acho que eu nasci de novo, porque quando meu irmão chegou, que viu o meu carro, que eu já tinha sido socorrido, ele saiu, ele disse, fica aí. Deixou um colega dele que saiu correndo para o hospital, pensando que eu já tinha morrido. Um caso parecido foi parar na Justiça Federal. Um motorista que passava na BR-101, neste trecho em Pernambuco, sofreu um acidente quando 2 cavalos invadiram a pista. Por conta do impacto, o carro capotou 2 vezes e ficou destruído. A seguradora do veículo entrou com uma ação na Justiça Federal para obrigar o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes a pagar pelos prejuízos da batida. Na primeira instância, a autarquia foi condenada a ressarcir 1/3 do valor do bem à empresa. Mas a legislação brasileira deixa claro, o DENIT tem a obrigação de fazer a manutenção das estradas, garantindo assim a segurança do motorista. E isso inclui a manutenção de placas que informem a presença de animais ao longo da pista. Tem que ser comunicado através da sinalização aos usuários da rodovia. A pessoa que trafega por aquele trecho deve ter ciência desse risco que está correndo. Se não há essas placas, já existe uma deficiência nessa infraestrutura, já existe uma omissão do DENIT em relação a isso. Do mesmo modo, a depender do que seja o trecho, da sua realidade, do seu contexto, é necessária a colocação de barreiras para que animais de grande porte não invadam os canteiros centrais da pista, não invadam as faixas de rolamento, colocando os usuários em risco. Mas o DENIT não foi o único culpado. É que uma perícia feita pela Polícia Rodoviária Federal constatou que o motorista estava dirigindo acima da velocidade permitida. Quem trafega na rodovia com excesso de velocidade ou com a falta de equipamentos obrigatórios ou sem atender às sinalizações, também está se colocando numa posição
não apenas de gerar um dano para si, no risco de gerar um dano para si, como para os outros. Vale ressaltar que, além de impedir a entrada de animais nas rodovias, o poder público tem um dever de retirar os bichos quando eles invadem a pista. Neste caso, a tarefa é da Polícia Rodoviária Federal. Sim, a PRF ela faz esse controle, né, faz essas rondas por esses trechos para identificar se há animais na pista e também se há locais onde há problemas, por exemplo, em cercas, em fazendas e sítios. Então o proprietário também é informado para que ele possa consertar essas cercas e evitar assim que animais corram para a rodovia. Mas a polícia ressalta, o motorista também deve estar atento e bem informado sobre como reagir em uma situação de risco. A primeira providência que o motorista deve adotar é reduzir a sua velocidade. Se ele está passando por um trecho que tem histórico de acidentes com animais, é fundamental que ele dirija com a velocidade reduzida. Outra informação importante é que ele evite buzinar ao avistar esses animais, porque os animais podem se assustar e correr em direção ao veículo. Muita gente não sabe, mas ao atrasar 3 parcelas do financiamento do carro, o banco pode pedir o veículo de volta. E com uma decisão judicial em mãos, a busca e apreensão do bem acontece a qualquer momento. Na Bahia, um consumidor teve o carro apreendido depois de atrasar o pagamento das prestações. As ofertas são tentadoras. Parcela fixa, juros que cabem no bolso e financiamento a perder de vista. Mas na hora de assinar o contrato, muita gente nem sabe que tipo de compromisso está assumindo. Ricardo trabalha na área há mais de 20 anos. É consultor do Sindicato das Concessionárias do Distrito Federal e explica quais as opções que o consumidor tem na hora de financiar. Hoje, basicamente, a gente tem feito via CDC, que é o crédito direto ao consumidor. O carro sai em nome dele, com alienação fiduciária ao agente financiador, ao banco. O leasing, o carro fica em nome do banco e ele como arrendatário. E o consórcio, em relação à alienação, ele é bem parecido com o CDC. O cliente faz o consórcio quando ele é contemplado ou dá o lance para poder tirar a carta, ele traz a carta de crédito, o carro sai em nome dele e fica alienado ao consórcio que ele adquiriu a carta de crédito. O CDC, Crédito Direto ao Consumidor, é o mais utilizado no país, representa quase 80% dos financiamentos. O motivo de ser o mais utilizado é a concessão de descontos quando mais de uma parcela é paga, abatendo os juros embutidos na prestação. Mas esse advogado, especialista em direito do consumidor, alerta. Apesar do nome do comprador aparecer no documento, o carro pertence ao banco que fez o empréstimo até que ele seja quitado. E às vezes o consumidor pensa, bom, o carro já é meu. A verdade é que não é. Para a lei brasileira, a propriedade real desse carro é do banco. E essa propriedade do banco só vai acabar quando o consumidor terminar de pagar a última parcela. Se ele atrasa a parcela e o carro serve como garantia, significa que o carro vai poder ser retomado numa ação judicial de busca e apreensão para que o credor, que é o banco que emprestou o dinheiro, possa ressarcir do prejuízo que ele teve. A lei brasileira autoriza isso. Infelizmente, os brasileiros que têm débito com financiamento de veículo alienado podem perder o carro para o banco na justiça. Foi o que quase aconteceu com o Fernando na época em que decidiu comprar o carro próprio. Tudo ia muito bem até o pagamento da 30ª parcela. Eu estava ciente de que as prestações estavam altas, né? Então, quando eu fiquei desempregado, o que eu fiz? Eu parei de pagar 2 prestações, eu falei, cara, eu não vou conseguir pagar o restante. Procurei um advogado para ele me auxiliar, né, para ver o que eu faria com as prestações. Foi quando ele falou para mim que eu poderia baixar as prestações. Com a orientação do advogado, Fernando decidiu ligar no banco e tentar resolver o problema. O ideal seria mesmo quitar a dívida, mas para isso teria que desembolsar uma grana e tanto. O banco me deu 16 mil para quitar. Aí eu falei com o banco que não tinha. O banco abaixou para 12,
Abaixou para 10, eu falei que não tinha, abaixou para 8, eu falei que não tinha, abaixou para 6. Foi quando eu perguntei se tinha como me dar um boleto de R$4.000, que aí eu quitava. 2 horas depois a mulher me ligou perguntando se eu tinha condições de pagar o carro em 10 dias. Aí como eu tinha um pouco de dinheiro, eu falei que tinha e paguei o boleto. Livre da dívida, ele conseguiu tocar a vida sem se preocupar com a parcela do próximo mês. Mas casos com final feliz, como o de Fernando, não são tão comuns. Na Bahia, um consumidor teve o carro apreendido depois de atrasar o pagamento do empréstimo e entrou na justiça para tentar impedir o andamento do caso. Ele chegou a alegar que os juros cobrados eram abusivos e violavam as regras do Código de Defesa do Consumidor. O que o TRF decidiu é que a busca e apreensão pode acontecer independentemente do juiz ter concluído a análise sobre os juros contratuais. E busca e apreensão é processo cautelar, é processo de emergência. Muitas das vezes a liminar ela é examinada antes. Já a discussão dos juros do contrato, ela depende às vezes de perícia, de contestação, apresentação de cálculos. No voto, o relator do processo no TRF1, desembargador Neviton Guedes, ressaltou que ficou comprovada a inadimplência do comprador e que a instituição financeira tem direito à retomada do bem, mesmo durante a negociação, para tentar reduzir os juros do empréstimo. Então, são fatos processuais que vão correr em tempos diferentes. Um não impede que o outro aconteça. O banco pode ter cumprido o mandado de busca e apreensão, se reintegrado na propriedade do carro, vendido o carro, apurado o dinheiro, devolvido um pedacinho para ele, mas lembra que esse pedacinho foi com juro alto. Se o juro for revisto lá na frente, ele pode pedir para o banco devolver um pouquinho de dinheiro a mais. Nesta situação, a justiça precisou agir, mas o melhor é tentar negociar. Procure o banco, converse, negocie. O banco está disposto a tirar juros por atraso, ele está disposto a negociar essa dívida. Eu acho que o que não pode é ficar sem tentar. Faz contato com o banco, busca uma conciliação aí. Eu tenho certeza que os bancos hoje, eles também estão cientes do que está acontecendo, da dificuldade que o povo brasileiro está vivendo e eles estão dispostos a ajudar na maneira que for possível. E aí, depois de comprar o carro, como a gente viu agora na reportagem, é hora de enfrentar o trânsito. E não tem jeito. Engarrafamento é sinônimo de estresse e transtorno. Mas as consequências podem ser ainda piores. Na correria, a gente nem se dá conta. Mas nas filas intermináveis de carros, pode ter alguém entre a vida e a morte. Poucas situações do nosso dia a dia são tão estressantes quanto enfrentar quilômetros de engarrafamento. Extremamente irritante. Para quem trabalha, então, é terrível. 8 da manhã, 10 horas, 2 da tarde, 5h30, 7 da noite. Não dá mais para escapar. Em algumas ruas e avenidas do Rio de Janeiro, já não existe mais horário de pico. Os congestionamentos duram praticamente o dia inteiro. É de segunda a sexta, esse estresse aí que vocês estão vendo aí. É de manhã, de tarde, à noite. Se você quiser cumprir um compromisso às 10, tem que sair 7 horas de casa. O passageiro já perdeu o compromisso, né? Perdeu o voo por causa do trânsito. Além de causar atrasos e estresse, o excesso de trânsito tem consequências ainda mais graves. Às 11 horas da manhã, por exemplo, esta ambulância corre contra o tempo para salvar a vida de uma criança, mas perde minutos preciosos no caminho até o hospital. O problema se repete há um bom tempo. Até a justiça já foi envolvida em um dos casos. Uma ambulância não conseguiu chegar a tempo de socorrer uma mulher que passava mal dentro de um ônibus que atravessava a ponte Rio-Niterói. O trânsito estava parado e os bombeiros chegaram tarde demais. O marido da vítima processou o antigo Departamento Nacional de Estradas e Rodagens, que administrava a via na época. A alegação é que o órgão prestou um serviço ineficiente porque não organizou o trânsito de forma que a ambulância conseguisse chegar até o ônibus. O marido sustenta que a mulher poderia ter sobrevivido se o atendimento tivesse sido mais rápido. Ocorre que o direito brasileiro adota, segundo o Código Civil, nosso Código Civil em vigor, a teoria da causa direta e imediata.
E a causa direta e imediata do dano não foi o engarrafamento, e sim a doença e o mal súbito que acometeu a autora. Para o juiz que negou o pedido, o governo tem sim o dever de garantir condições adequadas de tráfego, mas não pode assumir todas as consequências geradas por um engarrafamento. Você imagina se toda a problemática gerada por um engarrafamento numa grande cidade gerasse para o poder público o dever de indenizar. Nesse caso, o poder público passaria a viver num regime de caixa inexequível, porque não haveria dinheiro para pagar todas as indenizações decorrentes desses danos. Passar horas e horas no trânsito não é nada fácil. Muito barulho, buzina para todo lado, sem contar o risco de acidente. Pior ainda para quem trabalha diretamente com isso, como motoristas e cobradores. Não é à toa que eles têm direito à aposentadoria especial. O problema está na dificuldade em conseguir o benefício. Enfrentar o trânsito pesado nas ruas de São Paulo requer muita paciência. O cobrador José Roberto que o diga, ele fica sentado assim, do mesmo jeito, durante horas. Nessa posição aqui, a minha perna dói. Você ficar aqui, chegar no outro ponto final, na hora que você põe a perna no chão, você sente dor, porque você está apoiado da maneira incorreta. Já Reginaldo foi promovido a motorista há poucos anos. Ele conta que o desgaste físico na nova função é maior, principalmente quando faz esses movimentos repetitivos ao dirigir um veículo manual. Em cada parada de ônibus é 10 vezes. Então a gente conta de cada ponto 10, vamos dizer, mais de 5.000 vezes. Sem falar nas pedaladas de embreagem que é o mais pesado, né? Por trabalharem em condições que prejudicam a saúde, motoristas e cobradores têm direito à aposentadoria especial, prevista na Lei 8.213, em vigor desde 1991. Esses profissionais que estão expostos a agentes nocivos ganham uma redução de 10 anos no tempo de contribuição e, por isso, podem se afastar depois de 25 anos de trabalho. Mas, segundo este advogado, o INSS tem criado muitos obstáculos para impedir a concessão do benefício, como, por exemplo, exigir formulários específicos. A Lei 8.213 de 91, ela possibilita a insalubridade tanto para efeito pecuniário quanto para efeito de aposentadoria especial ou de risco, que são sinônimos, desde que o trabalhador comprove que está exposto a determinados riscos ou agentes que nós chamamos de agentes físicos, ruído, calor, vibração, entre outros. Como nem todas as provas técnicas são aceitas pelo INSS, o contribuinte tem recorrido à Justiça para ter o direito conforme a Constituição. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em diversas decisões, tem reconhecido como exercício de atividade especial o trabalho de cobradores e motoristas. Não há como dizer que um trabalhador nessa qualidade, seja como motorista de ônibus, seja como cobrador, não será submetido a agentes agressivos. Isto ocorre porque necessariamente ele vai ter que dirigir em um trânsito cujo barulho sempre é maior do que 90, 95, 100 decibéis, ou porque ele vai ter um contato constante com o público, o que faz com que ele tenha um estresse, seja um estresse interno do próprio veículo, seja externo, no caso especialmente do motorista com os outros veículos, por questão postural. Não é difícil encontrar trabalhadores do setor que se afastaram por um tempo por problemas de saúde. José Roberto, que mostramos no início da reportagem, teve 2 derrames e 2 infartos, um deles dentro do ônibus. E João Vicente, que chegou a ser afastado 2 vezes por dores na coluna, aguarda o processo de aposentadoria especial. Ele espera conseguir o benefício para cuidar da saúde, depois de quase 30 anos dedicados à profissão. Espero que fosse, né? Porque não é melhor, né, para trabalhar, né? Tem gente que aposenta com R$900 aí, tem cobrador que está aposentando com R$900. É muito pouco. O nosso programa fica por aqui, mas na semana que vem tem mais Via Legal para você. Acompanhe a gente também nas redes sociais.
Até mais, tchau!